Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da He4She da Universidade Católica. Eu sou a Rita. E eu sou o Lourenço. E hoje trazemos uma edição especial onde vamos dar a conhecer melhor a APAV, que é uma associação com a qual nós trabalhamos regularmente na He4She. Vejamos então a APAV na perspectiva de Raquel Ribeiro. A APAV, para aqueles que não sabem, é uma associação de apoio à vítima, uma organização voluntária sem fins lucrativos, fundada em 1990, sediada em Lisboa, junto ao Instituto Superior Técnico, no entanto com vários centros de atendimento espalhados pelo país. Tem como principal objetivo prestar apoio a vítimas, sejam elas de crimes, de violência doméstica, crimes sexuais, discriminação, bullying, entre outros. E bem, sem mais demoras, vamos então passar a palavra à nossa convidada de hoje, a Raquel Ribeiro, que em nome da APAV saberá certamente explicar melhor do que nós ao longo desta conversa. Olá Raquel, bem-vinda. Olá, boa tarde, Lourenço e Rita. Antes de mais, agradecer-vos pelo convite, manifestado aqui pelo interesse sobre o trabalho que a APAV faz, e se calhar começava exatamente por aí, não é? Pelo podermos explicar a quem vai estar a assistir em que é que se centra todo o trabalho da associação. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima apoia vítimas de crime, seus familiares e amigos. Estas vítimas de crime são vítimas de crime que estão contempladas no nosso Código Penal Português, portanto, todos os crimes que aí se conseguem compilar, mas também não só que afetam a própria vítima, mas como a sua família e os amigos. Porque, como bem sabemos, aquilo que acontece na nossa vida não nos afeta de uma forma singular, mas vai tendo um impacto naquilo que nos rodeia. E, sobretudo, também, para além deste apoio prestado a estes familiares e amigos de quem sofreu um crime, é muito importante também termos uma visão alargada do ponto de vista da porta de entrada de um pedido de ajuda, que muitas das vezes começa precisamente pelos amigos e pela família de quem sofreu um crime, que procura orientação, que procura apoio, não só para receberem um apoio especializado diretamente para si, mas também para recolher informação útil a saber proceder com quem possa ter vivido esse crime. Muito obrigada, Raquel, foi uma ótima descrição. Assim já estamos todos mais esclarecidos em relação ao que é a APAV e em como é que atua, mas como ainda não tivemos uma introdução da Raquel em si, perguntava agora quem é que é Raquel Ribeiro e como é que o seu caminho a levou à APAV? Muito bem. O meu caminho até chegar à APAV começou quando eu ainda estava em contexto universitário, enquanto eu ainda era estudante. Já lá vão cerca de 14 anos, sensivelmente, e foi quando eu fiz o meu estágio curricular no meu contexto de mestrado em Psicologia. Eu sou psicóloga de formação, portanto, para além de prestar o acompanhamento psicológico que nesta área, da qual realmente versa a minha formação académica, foi assim que eu conheci a APAV, foi neste contexto. Era mais jovem, portanto também ainda estava num contexto de estudo e tudo era realmente uma novidade e uma experiência muito nova para mim, sobretudo as realidades que encontrei durante o primeiro contacto que tive, como eu estava a dizer, que foi no âmbito do meu estágio. Posteriormente a isso, houve a oportunidade feliz de poder continuar e aí sim exercer já na prática, em contexto de apoio psicológico, mas também a outros níveis, a níveis de outras funções que compõem aquilo que é um técnico de apoio à vítima dentro da APAV, funções essas que depois acabam por ter aqui um impacto muito importante. Não estou a dizer que o apoio psicológico não é, porque sim, é uma das ferramentas se calhar agora vou ser um bocadinho pretenciosa, das mais úteis ao longo do acompanhamento, mas acima de tudo um técnico de apoio à vítima desdobra-se em múltiplas funções necessárias a apoiar o impacto que esse crime teve na vida da pessoa e também na comunidade, porque também temos um trabalho que é feito comunitário, portanto ao nível da sensibilização, ao nível da prevenção,
que é tudo isso que um técnico pode fazer e deve. Portanto, há esses anos atrás, eu estava ainda num contexto de estagiária, como eu disse, comecei no Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra, passei pelo Gabinete de Apoio à Vítima do Porto, depois surgiu também a feliz oportunidade de vir para Sul, e é quando passo e, portanto, acabo por criar aqui o Gabinete de Apoio à Vítima de Oeiras, acumulo também funções durante a pandemia numa casa-abrigo para vítimas de mulheres, vítimas de violência doméstica, em contexto de violência doméstica, como eu dizia, durante o Covid. Passo pelo Gabinete de Apoio à Vítima de Lisboa e, presentemente, sou a gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Cascais, onde, para além de gerir esse espaço e gerir aquilo que compõe o funcionamento dos espaços físicos de cada gabinete que existe territorialmente, exerço também as funções diretas do apoio à vítima de crime. Raquel, muitas pessoas não têm noção se são vítimas ou não, e nós queríamos saber, de acordo com o que a Raquel acha e o que a APAV também considera, o que é uma vítima. Bom, falarmos assim o que é uma vítima de um aspecto tão alargado. As vítimas, quando são vítimas de um crime, em algumas situações conseguem reconhecê-lo, porque são crimes que podem ser muito factuais, não é? Estou a falar, imaginemos, de um crime de furto, ofensas à integridade física, portanto, em que houve aqui algo muito consumado factualmente, e que a pessoa reconhece que foi vítima dessa agressão. Quando falamos, por exemplo, e se calhar era aí, não sei, Rita, que questiona no âmbito de uma violência ao nível das relações, e que está muito centrada nas relações de intimidade, às vezes as vítimas neste campo podem ter mais dificuldade em identificar que estão a viver situações de vitimação, em que estão em relações abusivas, em que estão em relações que efetivamente não têm a mesma participação do que a outra pessoa. Há sinais, há as tais bandeirinhas, como nós costumamos dizer, que ao longo do percurso de enquanto se desenrola uma relação, elas vão aparecendo. Mas também existem vários fatores que levam que as pessoas não consigam identificar ou associar que essas bandeirinhas podem significar um excessivo interesse em controlar aquela pessoa dentro da relação, em que são comportamentos que são exercidos com poder. Acima de tudo, são relações em que as pessoas começam a perceber que não vivem a relação da mesma maneira. Eu vou dizer agora algo que pode chocar um pouco, mas traduzindo é mesmo isto. Ou seja, são relações de poder, em que as pessoas não têm o mesmo poder dentro da relação. E quando eu falo em poder, não estou a falar em autoridade, eu estou a falar em poder de exercer a liberdade, que é completamente diferente. E exemplos práticos para, se calhar, vítimas que estão, ou pessoas que estão, melhor dizendo, em relacionamentos em que possam já estar aqui com alguns indicadores e a vivenciar experiências que, sobretudo, não as deixam desconfortáveis, que as deixam desconfortáveis. Exemplos tais como: iniciamos uma relação, ao início, em quase todas as relações, os inícios são espetaculares, não é? As pessoas apresentam sempre aqui um cartão florido e simpático, não é? Porque senão também, com certeza, não iriam conseguir cativar a outra parte. E, por vezes, isto acaba depois também por ser um fator de manutenção da relação. E já podemos mais à frente ver esse motivo. Mas, acima de tudo, são situações em que, quando iniciamos a relação, tudo está muito bem, mas num curto espaço de tempo, as minhas vontades, as minhas opções começam a ser e a levantar-se um problema na relação. Porque eu tenho um jantar semanal com as minhas amigas ou com os meus amigos, começa a ser um problema, porque aquela pessoa pode não entender ou aceitar que eu divido o meu tempo com outras pessoas, que eu tenha nas minhas relações de amizade alguém que seja um confidente, pessoas próximas que estão relacionadas com a minha vida, começam a achar estranho e a levantar o porquê, se eu sou o teu namorado ou a tua namorada, eu é que devo ser essa pessoa. Que possam, de certa forma, julgar as opções, como eu me visto, como eu me apresento, como eu falo, porque eu sorrio muito, porque eu sou muito alegre, porque eu dou muitas gargalhadas quando estou em grupo e sou desajustada, deveria ser mais contida, porque falo com imensas pessoas online e, portanto, o que é que eu estou a fazer agarrado ao telemóvel, o que é que se passa nas minhas redes sociais, as opções de eu agora quero estudar para fora durante uns meses
Isso significa que para aquela pessoa vai ser interpretado que não é uma prioridade na relação, mas que a carreira ou os estudos, o seu investimento pessoal é mais prioritário. Isto são pequenas coisas que, por vezes, surgem nos relatos destas pessoas que, efetivamente, ao longo da construção da relação foram percebendo que tudo aquilo que queriam fazer nas suas vidas era uma barreira. E era posto em causa. Posto em causa sempre como isso vale mais do que eu. E isto acaba por ser uma pressão psicológica, fazerem-nos esta questão, não é? Mas essa pessoa é mais importante do que eu na relação, mas porque tu ires estudar para fora é mais importante que a nossa relação. Portanto, são estes desequilíbrios no estar, no poder decidir, que são quase sempre, levam sempre a pessoa a cabo por decidir sob pressão, para efetivamente não arranjar mais discussões, mais problemas, para que a relação não termine, para que não se sinta que está a falhar neste comprometimento que teve, neste relacionamento. E por vezes isto o tempo passa e as pessoas não vão reconhecendo que isto não é uma forma de amar. Que é muitas vezes dito por quem controla que é uma expressão de amor. Não é? Se não se importasse tanto, não tinha ciúmes, se importasse tanto, não se importava de estar uma semana ou duas sem aquela pessoa, se não se importasse tanto, não acharia mal nenhum de estar com os amigos sem que esta pessoa esteja, ou com a família. Portanto, isto vai sendo dito à vítima que são provas e manifestações de afeto. E efetivamente não o são. Não é? Nada que controle, que oprima e que não deixe exercer o total direito de liberdade de escolha de quem quer que seja, pode ser interpretado como uma manifestação de afeto. Sim, claro. E ainda bem que a APAV age de forma a dar a conhecer a estas vítimas que de facto não estão, que não é normal, estas situações não são normais. Não são saudáveis, acima de tudo. E que muitas vezes as pessoas nem fazem a ideia que são vítimas. Sim. Mas bem, suponhamos portanto, que eu sou uma vítima ou amigo de uma vítima, será que a Raquel nos podia guiar de forma breve, explicar um pouco o que é que acontece desde o momento em que eu faço uma chamada para o gabinete de apoio, até ao momento em que sou quase, portanto, efetivamente apoiado? Podem acontecer várias coisas. O percurso é muito ramificado porque vai sempre muito ao encontro de cada situação. E isto é algo que também é importante nós pensarmos. Portanto, isto não é um atendimento padronizado. Isto é um atendimento especializado. Apesar de, ficando aqui centrada então na questão que o Lourenço estava a contar e que se calhar, e a Rita começou por falar nas relações de intimidade, foquemos-nos então nisso, e vamos imaginar que estamos a falar de uma situação que se chama violência doméstica. Não é? É isto que estamos a falar. E dentro do crime da violência doméstica, depois ramifica-se em outras situações. Mas numa situação destas, em que o Lourenço tem um amigo que é vítima de violência doméstica e que gostaria de expor a situação e receber alguma orientação. Primeiro, como é que as pessoas podem fazê-lo? Podem telefonar para o gabinete mais perto de si, geograficamente, podem enviar um e-mail ou podem ir presencialmente. Ou ainda podem também contactar a nossa linha de apoio à vítima, que é um número único, que é o 116-006, e esta linha é uma linha nacional que depois também vai redirecionar as pessoas para os gabinetes mais próximos de si. O Lourenço telefonaria, contava a sua perspectiva enquanto amigo, o que é que estava a achar de determinada situação que o seu amigo estaria a viver e colocaria as suas questões. O técnico que o vai atender vai orientá-lo, dando-lhe aqui respostas e informação ajustada à história em si. Porquê é que eu estou a insistir nisto? Porque, conforme eu dizia, apesar de estarmos a falar de um tema que é vivido, infelizmente, por tantas pessoas, a atuação não pode ser... Se o Lourenço me telefonar, o telefonema vai ter os mesmos procedimentos, mas vai ser ajustado a essa pessoa. Se a Rita, por exemplo, me telefonasse a falar sobre ela, com as características da vida da Rita, o técnico vai ajustar às características da vida da Rita. Portanto, por isso é que é um atendimento que é especializado e orientado para a pessoa também. O Lourenço obteria essas informações e depois iríamos avaliar se conseguíamos chegar diretamente ao seu amigo. Se isto era seguro, se ele estava receptivo a receber o nosso contacto. Temos de entender que em muitas situações as vítimas não estão receptivas a receber este contacto porque elas ainda não estão a reconhecerem, por diversas razões,
possam estar nesse papel de vitimação, ok? E isto não tem mal nenhum. E é importante também para nós, enquanto amigos e comunidade, termos esta sensibilidade na ação. Porque o Lourenço podia-me ligar muito constrangido e muito preocupado com um determinado caso, nós falarmos consigo e percebemos que de facto sim, e dizer-lhe, Lourenço, é uma situação preocupante, há aqui um caminho a fazer, mas precisamos também de chegar à vítima, não é? Porque vamos imaginar que queria apresentar uma queixa sobre a situação, denunciar este crime. É importante também avaliar determinados fatores que estejam associados à apresentação dessa denúncia e da colaboração que a vítima também, com certeza, vai ter de ter. Portanto, iríamos fazer primeiro um caminho de preparação, até chegar à pessoa. Vamos imaginar, o Lourenço levava toda esta informação ao seu amigo e ele até dizia que queria falar com alguém. Excelente! Marcaríamos então um momento com o seu amigo. Há pouco eu também não referi a questão online. Por vezes há pessoas que podem não poder ir a este primeiro contacto ou podem não poder ir fisicamente logo, também pode ser feito um atendimento online, até se fosse mais confortável. Portanto, há diversas portas que as pessoas conseguem aceder para poderem comunicar e ter o apoio. Depois disto, iria-se desenrolar o necessário ao processo de apoio, que pode ter aqui um investimento ao nível do apoio jurídico, ao nível do apoio social, o psicológico, como eu falava, e entre outras diligências de caráter prático que também acontecem. Portanto, poderia ser desta forma. Não sei se foi confuso. Não foi. Foi ótimo. Olha, ainda bem que mencionou, Raquel, a questão da violência doméstica, porque a pergunta a seguir é mesmo relacionada com isto. Porque nós estivemos a investigar e as da APAV, a violência doméstica é o crime mais comum, apresentando uma percentagem de 76%. O que é que acha que leva à discrepância, a esta discrepância tão grande em relação a outros crimes? Ou seja, conte-nos também como é que tem sido o papel da APAV para diminuir estes números. Relativamente ao facto de ser um número tão discrepante a outros crimes, significa ainda que há determinados crimes que as pessoas vivem que, pela dificuldade de os partilhar, por vezes não procuram ajuda. Ou ainda não sabem que podem procurar ajuda em determinadas instituições, nomeadamente a APAV. Eu sei porque trabalho na APAV, mas aqui há muitos anos atrás, se eu fosse vítima de um furto, e que tivesse sido algo extremamente impactante na minha vida, eu provavelmente não iria recorrer a ninguém. E, portanto, são contagens que estatisticamente acabam por ficar diluídas. Não é? Acima de tudo, as pessoas, e hoje também é um momento privilegiado para isso, já que falamos nesta questão, que é podermos devolver à comunidade esta realidade, que existem locais que apoiam uma diversidade de situações que elas poderiam achar que não têm ao seu dispor. A violência doméstica continua a ser, efetivamente, o crime que mais nos ocorre, porque, felizmente, nessa área, as pessoas conseguiram ir ao longo dos anos reconhecer este trabalho muito direcionado e específico neste crime e, por isso, conseguem reconhecer que facilmente a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima trabalha com vítimas de violência doméstica. Aliás, muitas das pessoas, na sua grande maioria, até acham que só trabalhamos com vítimas de violência doméstica. Por isso é que eu dizia que é muito importante o momento de hoje, para que cada vez mais as pessoas percebam que há um leque mais diversificado. Relativamente ao que é que nós fazemos para estes números, para eles poderem diminuir, é um crime que, efetivamente, por muito que toda a gente lute, e nós fazemos-lo todos os dias, como tantas outras organizações e como a Justiça, a Saúde, tantos parceiros envolvidos o fazem, é um crime que não se consegue controlar a sua origem e conseguir, efetivamente, confiná-lo para sempre. O importante no trabalho é que consigamos minimizar na vida das pessoas que sofrem este crime o impacto que ele tem. E, portanto, este trabalho para conseguir diminuir estes números tem de ir muito para além do atendimento direto às vítimas, por isso eu falava no trabalho preventivo e de sensibilização, que é onde, antes que alguém possa estar a viver este fenómeno, este problema, possa ter recursos para o detectar antes e existir um padrão e uma mudança de comportamentos ao nível social, não é? E ao nível da visão que nós temos nas relações, ao nível do nosso papel e daquilo que é esperado na família, nas relações de intimidade, na comunidade, daquilo que é esperado sobre mim, enquanto mulher, enquanto os homens, não é? É com um papel educativo e informativo, sobretudo, que se consegue combater cada vez mais este fenómeno.
Ok. Tínhamos aqui uma questão também. Uhum. Portanto, sempre que falamos bem deste tema e, portanto, em geral do papel da APAV, muitas vezes surge o conceito de sinalização, de uma vítima sinalizada. O que é este processo de sinalizar alguém e como é que daí se parte? com- Portanto, se nos podia falar um pouco sobre este processo de sinalização. Mas uma sinalização junto da APAV? Sim, o que é uma sinalização? Ok. Uma sinalização é isto mesmo, é nós conseguirmos demarcar que há uma situação que está a ocorrer. Imagine, eu recebo uma sinalização por parte da vossa faculdade. Vamos imaginar que a vossa coordenação, está-me agora a faltar o nome, de estudantes, da vossa associação de estudantes, tem uma jovem ou tem um jovem que os procura e que detectam que precisam de ajuda. Ao fazerem contacto com a APAV, esta associação de estudantes com o nosso organismo, está a fazer uma sinalização, está a sinalizar um caso de que se passa determinadas questões e que efetivamente necessitava de apoio. Estando sinalizado, nós, lá está, como eu dizia há pouco, vamos proceder a recolher informação mais precisa, porque assim como há esta sinalização que eu estava a dar este exemplo prático, temos outras que vêm, por exemplo, dos centros de saúde, que vêm de órgãos de polícia criminal, portanto, que vêm da segurança social, que há uma sinalização ou um encaminhamento de vítimas para o serviço, para que depois se possa desenrolar então o tal processo de apoio, que tem muito de ir ao encontro das características do caso em si. Por isso é que nunca é igual. O tema pode ser o mesmo, o crime pode ser o mesmo, a intervenção após essa sinalização é que pode nunca ser igual. Porque tem que respeitar muito a pessoa. Raquel, no vosso site tem uma secção que diz que quer ajudar. De que modo é que alguém pode então ajudar a APAV? Ou seja, eu sou uma pessoa que está interessada em ou juntar-me à APAV ou ajudar de alguma maneira. De que formas é que eu posso fazer isto? Ok. Exato. Ajudar realmente contempla isto. Há vários caminhos que podem ser percorridos. Uma com algo que é extremamente precioso e que para nós é realmente uma força gigante no nosso trabalho, que é a presença do voluntariado. É efetivamente uma área de desenvolvimento e que a APAV, ao longo do seu caminho, tem feito um investimento e realmente tornou esta perspectiva de um voluntariado especializado, que é muito incrementado ao nível de formação específica para que as pessoas possam prestar este apoio no âmbito do voluntariado. E uma das formas de ajudar é isto, é dar com aquilo que tem mais precioso, que é o seu tempo a favor das vítimas de crime. E estas funções da pessoa voluntária na APAV podem ir desde fazer atendimentos à vítima, efetivamente nos contextos de gabinete, podem ser voluntários que se identifiquem mais com fazerem ações de sensibilização na comunidade ou de prevenção, ajudarem a promover um evento, porque existe, portanto, imensas pessoas interessadas em ajudar, mas que efetivamente às vezes nos dizem, depois de terem uma experiência ou outra, perceberem que o contacto direto com as vítimas de crime pode ser mais difícil, porque pode ser também mais impactante para eles, mas ainda assim percebem que são e têm algo muito valioso a dar no contributo de cada dia na APAV, não é? em todas estas funções que são necessárias cumprir e, portanto, exercem-no através de outras funções que não são esta, não é? De estar em contacto com os casos em real. Portanto, a pessoa voluntária é muito importante, porque tem aqui uma força enorme no nosso dia-a-dia, de fazer isto funcionar. A verdade é essa também. É muito importante e por isso é que somos tão gratos a quem quer partilhar connosco do seu tempo e da sua experiência de vida neste sentido. Para além de que as pessoas também podem sempre outras formas de ajudar, fazer donativos das mais variedíssimas espécies que possam ir ao encontro das nossas necessidades e das pessoas que apoiamos. Desde estes anos todos em que trabalha no Gabinete de Apoio à Vítima, nós estávamos curiosos se tem algum caso particular que a marcou particularmente pela positiva, Boa. portanto, que possa partilhar connosco. Olha, em regra fazem muitas vezes essa pergunta, mas é sempre pelo lado negativo. Qual foi aquele que mais me chocou ou que mais me marcou do ponto de vista do sofrimento? E, portanto, achei muito interessante estarem a devolver um lado positivo, que é isto mesmo que nós temos que transmitir às pessoas.
Viver um crime é algo que é extremamente difícil na vida de cada um. Nós, no nosso apoio, tentamos sim que ele seja reduzido, esse impacto, como eu fui falando, mas nunca o vamos apagar. E isto também é importante, termos essa visão, mas sabemos que o nosso trabalho consegue sim minorar o peso que ele tem. E esse é o lado bonito, esse é o lado positivo. Ao longo destes anos eu não consigo destacar um, porque tenho a felicidade de ter anos muito recheados de momentos muito bonitos a acompanhar as pessoas e ter acesso à vida delas. E a APAV é muito grata nesse sentido às pessoas, à confiança de partilharem connosco o que sofreram, o que viveram, o que estão a passar, as suas histórias de vida. Como podem calcular, alguém que viveu algo muito dramático e que chega junto de nós e deposita isto, nós temos que fazer o melhor que podemos. E felizmente uma das peças que é altamente motivadora é isto, é que há casos que correm na direção do sucesso, do ponto de vista da pessoa conseguir efetivamente reorganizar a sua vida após aquele acontecimento difícil. Testemunhar isso é fantástico. É fantástico. Receber um abraço das pessoas e dizerem-nos isso, vermos o fim da linha de trabalho, de acompanhamento com aquela pessoa e perceber ela conseguiu. Eu acho que acima de tudo é termos sempre esta visão. É a pessoa que consegue. E isso é espetacular. E honestamente existem dias muito difíceis em todo o nosso percurso de trabalho. Deparamos-nos com muitos obstáculos, mas sabemos que há uns que não conseguimos, obviamente, transpor, levam mais tempo, outros às vezes não dá, mas abrimos outro caminho e vamos com a pessoa. E é isso que tem sido bonito de ver. É que há caminho e que há casos que são positivos e de sucesso. Eu não consigo destacar um, porque são vários e estaria a ser injusta perante o sucesso que todas as pessoas conseguiram alcançar. Acredito que seja uma experiência super marcante. Por exemplo, este exemplo que deu do abraço é algo que qualquer pessoa ao ouvir fica sensibilizada e, por exemplo, a meu ver, se eu tivesse de descrever a APAV, usava esta palavra que deu agora, de bonito, é muito bonito. Por isso pergunto agora à Raquel, se tivesse de descrever a APAV em 3 palavras, que palavras é que utilizava? Humana, dinâmica e proativa. E são só 3, é difícil em 3 palavras, mas destas 3 eu continuo a destacar a humana, porque não deixámos nunca de perceber que no fim do sistema, em que as sinalizações refletem números, nós nunca deixámos de ver que são pessoas que lá estão. Muito bem, eu não sei se a Raquel sabe, mas eu e a Rita estamos num curso de Comunicação Social, portanto, Comunicação Social e Cultural, portanto faz todo sentido também estarmos aqui a fazer o podcast, mas ficámos curiosos e gostaríamos de saber qual é a percepção que tem dos média, portanto, enquanto promotores da mensagem da APAV e da sensibilização da população para este tipo de questões tão pertinentes. Tem um papel muito importante e para nós é muito importante porque são veículos de informação, não é? Portanto, podem levar mensagens muito longe e mensagens esclarecedoras, que é o grande interesse que eu acho que o papel da comunicação deve ter. É ser esclarecedora, não deixar dúvidas na mensagem que está a passar e que as pessoas que depois de ouvirem o que quer que seja um anúncio, seja uma reportagem, seja o que for, consigam perceber na mensagem que lhes foi, no final de tudo o que foi dito, fazerem elas por elas mesmas um resumo claro e entendido. E o poder dos mídias, não é? Da comunicação social é mesmo esta, é poder levar o mais longe possível uma realidade transparente. E, portanto, porque também acaba por ser uma ferramenta muito importante no nosso trabalho, ao nível das campanhas de sensibilização, na produção desses materiais, faz-nos todo o sentido e por isso também trabalhamos tão diretamente, não é? Com entidades dessa natureza, porque são aqui, não diria a fonte, mas são o caminho a levar essa mensagem até quem ainda está longe de poder chegar até nós. Por isso, difundir é muito importante. A visibilidade. Claro. Eu e o Lourenço vamos procurar ser então este caminho e esta transparência também no futuro, quando terminarmos o curso, que esperemos que seja no tempo previsto, não é verdade? Vai ser. E se não for, ninguém morre.
Um, é- Temos aqui também alguma recolha que fizemos outra vez de estatísticas, mas neste caso foi do vosso relatório anual de 2021, que indicam que por dia 37 vítimas vos contactam. E entre estas 37 vítimas temos 25 mulheres. Estes dados são preocupantes também do ponto de vista da missão da He4She, que acaba por ser um movimento que visa a questão da igualdade de género. Já que é uma constante que se verifica, infelizmente, nós queríamos, seguindo este raciocínio, e para terminarmos, gostaríamos de saber qual é que a Raquel considera que é o próximo passo que é preciso dar para que a igualdade de género passe de um conceito para uma realidade. E se possível, também nos dar assim uma perspectiva da Raquel em relação a esta discrepância, se de facto se revela ou se as estatísticas não... Sim. Então vamos começar por esse ponto, não é? As estatísticas, que é sempre algo que as pessoas tanto gostam de observar para perceber como se espelha a realidade. Na realidade, esse é o número que nós temos, porque efetivamente são os contactos que recebemos e conseguimos fazer esse registro. No entanto, nós nunca poderemos afirmar a 100% um universo, a sua disparidade total relativamente aqui aos homens. Porque sabemos que as mulheres são, em maior número, o maior número de vítimas em qualquer tipo de crime. Nesta violência doméstica, sentimos que há uma franja aqui ainda escondida de homens que possam estar a viver esta problemática, mas que por diversas razões, como portanto aqui a vergonha, o medo da rejeição social também, a falta de apoio, sentir aqui que ainda não está empoderado também ele mesmo para fazer este abrir para o exterior do problema e esperar as reações que advêm disso enquanto homem, o leva ao silêncio. Nós não podemos dizer que eles não existem, que não há um maior número, porque ele é um pouco escondido. As mulheres têm mais facilidade em pedir ajuda. No fundo, vamos percebendo isso, porque também acabam por sentir que na comunidade, socialmente, quase que é mais aceitável poder fazê-lo. Mas não podemos fazer aqui contas com as certezas absolutas que não haja uma fatia que está submersa e que desde sempre trabalhamos também para poder chegar a estas pessoas que ainda têm esta dificuldade. A nota de exemplo, ao longo do meu percurso, quando eu era confrontada com perguntas como estas, eu achava muito interessante porque me remetia imediatamente para um pensamento automático que era... Desculpem-me ser assim um pensamento muito básico, mas eu sempre atendi homens, muitos homens. Claro que não tantos em número quanto mulheres, mas a APAV sempre teve procura por parte dos homens e talvez isso também se deva porque temos mecanismos que as pessoas possam sentir-se identificadas e confortáveis, nomeadamente a questão do anonimato, poder fazer um telefonema numa primeira abordagem sem ter de se identificar, sem ter de dar o rosto, sem ter de dar o nome, a profissão, que carga que ocupa na sociedade, dá e permite este conforto à pessoa de nos ligar. Por isso, o acesso a testemunhos de homens vítimas de violência doméstica sempre foi algo muito real para nós no nosso trabalho. Mas, contudo, estatisticamente, efetivamente é o que vai aparecendo, é esta escalada, portanto, de mulher para homem a ser diferente. O que é que pode ser feito e o que é que devemos fazer? É trabalhar desde muito cedo. Tem que ser um trabalho preventivo que, às vezes, nas escolas se levanta a questão de fazermos estas ações, mas isto tem de ser direcionado para idades muito precoces. E porquê? Porque nós, a trabalharmos o papel que temos na sociedade, enquanto o meu papel de género e aquilo que esperam por mim, eu também vou estar a trabalhar isto numa visão de futuro. Enquanto continuarmos numa visão de ensinar às meninas e aos meninos o que é que cada um pode e só pode fazer, enquanto continuarmos a potenciar que as meninas brincam com bonecas e pás, vassouras e baldes e os meninos são super guerreiros, nós não estamos a contribuir para uma sociedade equilibrada e igualitária. Portanto, vamos remetendo conceitos que já estamos a incutir nas crianças, os preconceitos que, quando chegarem à idade adulta, são conceitos estabelecidos. E isso vai criando aqui a noção de onde é que eu me devo colocar, aquilo que eu quero aceitar para mim ou não, porque foi isto que me foi dado a conhecer.
E as famílias, muitas das vezes, cada uma com a sua dinâmica, cada uma com as suas representações e identificações, mas na realidade isto é um espelho que culturalmente se exerce, não é? Porque ainda temos uma visão que há aqui, uma visão muito patriarcal sobre os relacionamentos e o papel da mulher e do homem. Se tudo isto puder e pudesse e deva ser trabalhado precocemente, com certeza vamos poder assistir a mudanças nestes padrões e nestas desigualdades, provavelmente até nos pedidos de ajuda. Obrigado, Raquel. Obrigada eu. Parte tudo de baixo, não é? De baixo da pirâmide, parte pela educação, pela formação. Educação, informação e liberdade. Obrigado pela disponibilidade, pelo episódio. Obrigada a nós. Estou aqui, portanto, com a divulgação da linha de apoio à vítima, que, segundo sabemos, é o 116-006. Exatamente. Disponível todos os dias, das 8 às 10 da noite. Portanto, para as pessoas que nos estão a ouvir, não hesitem em contactar se estiverem em alguma situação semelhante, se souberem de alguém que esteja. Por hoje é tudo. Vemo-nos para o próximo mês. Obrigado, Raquel. Muito obrigada, Raquel. Foi um prazer mesmo. Para nós também, um gosto. Muito obrigada por este momento e muitas felicidades. Tudo bom. Igualmente. E adeus. Obrigada. Tchau, Obrigada. pessoal.